O que a gente sempre alerta é assim, as pacientes que estão com dificuldade para engravidar, que elas procurem quanto antes o médico fertileuta, porque o tempo vai passando e tempo é óvulo, né? A idade vai Tempo é piorando, óvulo, legal. gente, tempo é óvulo. Às vezes passa assim meio ano, um ano, quando a gente vai ver a fertilidade já acabou, sabe? Então é bem importante que elas tenham essa consciência que passou, quando elas têm até 35 anos e passou um ano tentando engravidar e não conseguiram, tem que procurar o médico fertileuta para investigar o que está acontecendo e dar opções. Quando ela tem mais de 36 anos, ela tem 6 meses para tentar engravidar. Quando ela já tem 40 anos, ela já tem que tentar engravidar e já procurar o fertileuta para ver se tem algum outro problema. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Julgando. Para a plateia, Jimmy, mais uma vez um episódio. Estamos muito bem aqui hoje, começando mais um papo nesse nosso incrível podcast. Isso. Hoje recebendo uma convidada muito querida nossa, né, que já esteve conosco. Segundo episódio com ela agora. Exatamente. A gente E um assunto bacana, né, cara? Sim. Esse negócio da reprodução é um assunto, inclusive, cheio de dúvidas para um monte de gente. Isso, e a tecnologia está evoluindo muito, a ciência está evoluindo muito. Então, as pessoas que, com essa vida maluca, moderna, né, de o tempo biológico de ter filho, ter ou não ter, isso é a questão. E aí a gente deixa pra trás, quando o Jimmy fica adiando pra ter um filho, né? Meu Deus, já me comprometeu aqui. É isso aí. Então, hoje a gente vai conversar aqui com a doutora Mila Cerqueira, que é médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida, e vai contar pra gente como tá esse cenário da reprodução humana, como que as pessoas podem buscar referências aí, para poder fazer uma gestação segura a partir dessa evolução, dessa metodologia. Doutora Mila, seja muito bem-vinda, mais uma vez. Obrigada, mais uma vez. Sou muito grata por estar participando mais uma vez aqui com vocês desse podcast. É muito bom te receber aqui e aprender mais um pouco. A gente aprendeu bastante, mas a gente sabe que muita coisa mudou, né, desde aquele papo para agora. É verdade, tem coisas mais interessantes agora. Legal. Conta um pouquinho então da história como é que a cidade entrou nesse lado de tratar o lado da reprodução. A reprodução assistida começou em Florianópolis há mais de 30 anos. E a pioneira foi a doutora Cazuê, que é médica ginecologista, foi responsável pelos primeiros bebês de proveta do estado e ainda hoje atua fortemente nessa área. E como é que ela entrou nessa área? Imagino que seja uma novidade, uma fronteira da medicina naquela época. Exato. Então, ela estudava em São Paulo e ela acompanhava o Dr. Milton Nakamura, que foi o responsável pelo primeiro bebê de proveta do Brasil. E que foi o grande incentivador dela. Inclusive, ele que ajudou ela a montar o laboratório aqui em Santa Catarina. É que antigamente eu fico imaginando, tipo, se você tinha dificuldade de reprodução, não tinha como muito ajudar, de certa forma, né? Exatamente. Evoluiu muito a tecnologia. De lá para cá, evoluiu muito. Principalmente no fator masculino. E eu imagino, tipo, casal separando e coisa parecida, simplesmente porque Verdade. não tinha como ter uma forma de resolver o problema, talvez o sonho de ter um filho, coisa assim. Esse negócio da infertilidade acaba abalando o casal, né? Muitos se separam quando eles não têm apoio ou têm dificuldades e não querem encarar um tratamento hoje em dia. E como é que foi esse processo, digamos, como é que as pessoas logo foram descobrindo que tinha maneiras de tentar se ajudar com o processo de um apoio médico? Então, hoje em dia tem mais diagnóstico, né? Então está muito mais fácil o diagnóstico. O ultrassom transvaginal está muito mais moderno, as imagens. A gente consegue ver doenças que antigamente a gente não conseguia nem ter noção. Mas antes não tinha nem noção de que tipo de problema teria? Mais ou menos. A parte assim masculina tinha, mas não tinha como resolver tanto. Né? Agora, hoje em dia, já tem outras tecnologias. A injeção intracitoplasmática de espermatozoide foi uma coisa que revolucionou na medicina. E tem uma doença que é bem comum, que é a endometriose, que é, hoje em dia, inclusive, a maior causa de infertilidade feminina. E o diagnóstico era muito difícil, porque as pacientes tinham queixas, as queixas até são relativamente comuns, que é dor na relação sexual, cólicas menstruais intensas, dor para evacuar, dor para urinar, mas isso aí todo mundo achava que era um sintoma comum de menstruação. E hoje em dia, como se fala muito, a gente já sabe que tem que pesquisar essa doença. Mas, naquela época, a única maneira de pesquisar era através de uma cirurgia. Então, teria que abrir a paciente para saber se ela tinha ou não essa doença. Era muito invasivo, né? Muito invasivo. Hoje tinha uma razão muito forte para chegar. Hoje em dia a gente faz um ultrassom com um preparo intestinal específico para um médico especialista ou uma ressonância magnética e a gente já consegue saber se tem ou não tem essa doença. E já é muito mais procurado, né? A gente pesquisa logo no começo. Quando começa com os sintomas, a gente já
fica ligada. Eu queria entender, doutora Mila, porque, claro, depois a gente vai entrar nessa questão de mercado, né? Acho que tem muitos fenômenos da nossa vida moderna que mudaram a relação das pessoas em relação a ter filhos, né? Mas eu queria entender como você entrou no universo da reprodução assistida, o que te chamou a atenção, porque eu imagino que tua vontade, o teu sonho, de repente, era ser médica, né? Você escolheu ginecologia, mas como que isso tudo aconteceu? Então, a reprodução ela também não entrou na minha vida por acaso, né? Eu acho que eu me inspirei muito na minha mãe, como ela foi a pioneira. Sim. Naquela época as pacientes falavam muito assim: "Nossa, tua mãe fez um milagre", né? "Meu Deus, a tua mãe me ajudou". Então a gente via muito lá em casa as pacientes falando, agradecendo. E realmente é algo muito poderoso, né? Porque... Era uma coisa assim que chamava muita atenção porque era uma coisa muito difícil. Não era qualquer um que fazia, né? Sim. E aí a gente vai crescendo nesse meio, vai se encantando com a reprodução. A tecnologia facilitou muito. Antigamente era muito mais difícil lidar com a reprodução mesmo. E hoje em dia, com toda essa modernidade, está muito mais fácil, né? Sim. E aí você vivendo esse mundo, né? De repente as pessoas que tinham vontade de ter um filho não conseguiam. E depois de ter uma assistência, de ter auxílio da medicina, conseguiam. Isso é muito inspirador, né? Eu acho a medicina reprodutiva fascinante, assim, você conseguir ver uma família realizando um sonho que até pouco tempo não podia, é muito inspirador. Ver as pessoas crescerem, né? Imagina. Tem um ponto que eu achei que deve ser curioso, assim, eu acho que 30 anos atrás, provavelmente, só as mulheres provavelmente corriam atrás de tratar seus problemas. A culpa era sempre da mulher, né? Sempre a mulher, né? Eu acho que a gente faz bastante referências de intervenções que são, na realidade, masculinas. Provavelmente não foi os primeiros processos, não foi do lado masculino, foi mais do lado feminino. Lado feminino. Antigamente, né, vamos falar há mais de 40 anos, a culpa era sempre da mulher, né? Como a mulher tem útero, ela que engravida, então se ela não podia engravidar, a culpa era dela. Hoje em dia a gente já sabe que quase 50% das causas de infertilidade deve ser o fator masculino também. Então hoje em dia já existe uma abordagem bem diferente com o casal, né? Não é só a mulher, a gente pesquisa, na primeira consulta a gente já pede um exame do homem também. E isso, como você verificou e como a ciência mostrou, tem uma responsabilidade muito grande, é quase meio a meio, né? É meio a meio. Sim. É meio a meio. E isso, muitas vezes, também é um pouco de cada, né? Os dois têm problemas. Sim. O que é estudado, o que se fala sobre o que gerou esse tipo de problema na vida das pessoas, ou esse tipo de situação? Isso aumentou de um tempo para cá? Porque eu lembro, assim, os nossos avós, por exemplo, bisavós, tinham um monte de filhos, né? Mas começava nos 20 anos também, né? Exatamente. Exato. Aí que tá. Os meus pais, por exemplo, já tiveram muitos filhos para a geração deles. Eu tenho mais 2 irmãs. Então, 3 filhos já é bastante, assim, para a geração deles, né? Então, isso tudo tem a ver com a idade, principalmente a idade da mulher. Antigamente, né, aquela coisa, não tinha TV, a mulher não trabalhava, né? Então ela saía de casa. Ela saía de casa para poder casar, para poder ter a vida dela com o marido. Então, se tinha filho muito mais cedo, né? Geralmente com 20 anos era a idade que começava, às vezes antes até. E a verdade é que hoje em dia as mulheres estão engravidando mais tarde e isso é a maior causa de dificuldade para engravidar, que é o fato de a mulher menstruar mais, de ela ter uma idade avançada, querer casar mais tarde e aí querer independência financeira por um bom tempo. A gente sabe que não é fácil. Então, depois dos 35 para mais é que ela está começando a pensar em ter filhos. E isso é um problema geral no mundo inteiro. Mas 35 já está com uma porcentagem significativa de redução da deficiência, não? A partir dos 35 começa a ficar bem acentuada a fertilidade. Pois é, a diminuição da fertilidade. 35 anos eu imagino que já estaria em uma situação começando a complicar. A gente sempre fala que o ideal é já estar com a fábrica fechada aos 35 anos, mas a gente vê que não é o que acontece. As mulheres estão casando muito tarde, né? Sim. Querendo muita coisa, querem viajar, essa independência financeira da mulher é uma coisa que também está impedindo a fertilidade, né? Ela quer fazer tudo antes de ter filho, porque a gente sabe que quando a gente tem filho, a nossa carreira profissional piora, a gente decresce um pouco, faz parte, né? Você se dedica mais aos filhos do que à vida profissional. Então, as mulheres hoje em dia, elas querem fazer tudo, viajar, passear, conhecer lugares diferentes, atingir uma meta com relação à carreira profissional para depois pensar em ficar mais em casa e ter seus filhos.
E é um desafio, né? Porque também dizem que a vida vem ficando muito mais cara também, né? Também. Antigamente, você criar um filho, beleza, tinha a TV ligada ali na sessão da tarde. Exatamente. Um pacote de bolacha e a criança era feliz, né? Tá muito mais difícil criar hoje em dia, né? As crianças estão mais desafiadoras e difíceis também, né? Mas a gente estava comentando a respeito das origens dos problemas. Um é a relação à parte da idade. Mas eu fico imaginando que também alimentação, qualidade de vida, estresse e coisa parecida tem a ver, também influencia, né? Então as mulheres estão mais estressadas porque estão no mercado do trabalho. Antes elas serviam só para fazer filho e cuidar do filho e da família. Hoje em dia elas também são responsáveis pelo sustento da família. E por isso tudo elas têm que cuidar um pouco mais com a alimentação, menos estresse, ter mais tempo para elas, né? E tá tudo ao contrário. É difícil, né? Eu também acho que a própria pressão das gerações anteriores, né? É diferente. Para que as pessoas tenham filhos, né? Assim... a gente tinha uma frase que a gente escutava muito, que era assim, olha, antes de pensar em ter filho, né? Primeiro tem que ter uma boa profissão e tem que ter uma independência financeira. A verdade é que, para a gente chegar nesse nível, já passa dos 30 anos, Sim. muitas vezes dos 35 anos. Então, hoje em dia, o que a gente fala é assim, continua sendo isso, tem que ter uma independência financeira, mas, de preferência, congele os seus óvulos antes dos 35, para que você não se sinta obrigada a ter que engravidar logo. Isso é legal, né? É uma alternativa diferente. A gente fala hoje em dia do planejamento familiar, porque antigamente o planejamento familiar era para evitar para se engravidar. Hoje em dia o planejamento familiar é assim, quantos filhos você quer ter? Eu quero ter 3, tudo bem. Você tem 30 anos, então congele os seus óvulos. Quanto que eu devo congelar? Depende de quantos filhos você quer ter. Né? E o quanto mais cedo. Como é que funciona, por exemplo, a mulher foi lá, congelou os óvulos. E... esses óvulos, eles são devolvidos para ela quando ela quiser ter o filho, fazer a gestação? Como é que é o processo? Então, não. A mulher, ela nasce com uma quantidade finita de óvulos e ela perde todos os meses vários óvulos, até que eles acabam. Então, quando a mulher congela os óvulos numa idade cedo, uma idade 30 anos, até os 35 anos, ela vai congelar e manter esse material genético da idade que ela congelou. Então, se eu congelei aos 32 anos, meus óvulos vão ter 32 anos, que é uma idade boa, né? Se por acaso eu não conseguir engravidar naturalmente, por algum motivo, seja pela minha idade ou porque... Se ela quer ter filho aos 40, por exemplo. Cheguei aos 40 anos e não achei um parceiro, enfim, quero usar esses meus óvulos, aí eu preciso fazer uma fertilização in vitro para conseguir usar esses óvulos que já estão fora, já estão no laboratório, não tem como colocar ali dentro. O que a gente coloca ali dentro é o embrião já pronto, né? Então, os óvulos são uma segurança, digamos assim. Não é uma garantia, é uma segurança a mais caso você precise, né? Porque eu posso congelar meus óvulos aos 30 e engravidar com 35, com 36. Quantos óvulos são congelados? É um volume, é uma quantidade? Não existe uma quantidade mínima nem máxima, mas a gente pede para a paciente assim, que um número bom seria mais ou menos entre 18 a 20 óvulos. Seria um número mais seguro. Isso é retirado em conjunto, como se fosse uma peça só? De uma vez só? Isso. E depois é isolado no processo? Às vezes de uma vez só, depende da reserva ovariana da paciente e da idade dela, né? E às vezes ela tem que fazer algumas estimulações para a gente conseguir tirar por etapas, para juntar um número bom. E eles são guardados juntos? Eles são guardados em palhetas separadas. Cada uma delas? Geralmente a gente coloca 3 por cada palheta. Isso. E aí, quando vai fazer a fecundação, esses 3 são fecundados, teoricamente? Ou são depois isolados de novo? Daí a paciente tem que decidir junto com o médico quantos que ela vai querer descongelar para usar. Fecunda 5 de uma vez. Assim. Mas não são todos os óvulos que vão evoluir bem. Né? Por isso que ela tem que descongelar uma quantidade boa para juntar com os espermatozoides, para ver quais que vão fertilizar e quais são os embriões que vão ser bons ou não. Então, não são todos os nossos óvulos que são bons. E pode acontecer dela engravidar de gêmeos, por exemplo? Como é que funciona isso? Pode. A quantidade de embriões que a gente vai colocar no útero dela é que vai dar uma chance maior de vir gêmeos, né? Então, coloca um, geralmente vem um. Agora, quando coloca mais de um embrião, tem uma maior chance de vir gemelar. Entendi. Aí ela tem que... E a saúde da ovulação, da fecundação,
É evidente a saúde da fecundação, se, digamos, está indo bem, está indo quando a gente congela óvulos, a gente não consegue falar se esse óvulo gera um embrião no futuro, geraria um embrião no futuro saudável. O que a gente consegue hoje em dia identificar é quando a gente faz o embrião, e aí sim a gente consegue biopsiar esse embrião para saber se ele é cromossomicamente normal, se ele gera um bebê saudável. Né? O óvulo isolado Mas não tem como. Visualmente ele não é visualmente a gente consegue ter uma noção se eles são maduros ou não, e a gente só congela os óvulos maduros. Mas dizer se ele é saudável ou não tem como. Só quando a gente for usar para juntar com o espermatozoide e formar o embrião. E vocês têm quantas guardadas, assim? Vocês têm um arquivo, você é guardado congelado, né? Tem uma geladeira, né? Tem uma geladeira. Não é a geladeira, né? São containers de nitrogênio, né? Tem bastante. E aí tem um lugar onde ficam todos esses óvulos guardados, armazenados e cuidados. Tem, meu Deus, super cuidados. É uma responsabilidade, né? Muito grande, muito grande. Sim. Tem a sala tem senhas, tem tudo, né? Existe uma manutenção específica. As embriologistas têm que medir o nitrogênio tantas vezes por semana. Existe todo um controle rigoroso de qualidade, né? Sim, para poder manter tudo isso preservado ali. Preservado, afinal, é a expectativa que a pessoa está depositando, né? Exatamente. E dentro da tua formação, assim, né? Eu imagino, então, que pela teu convívio com isso desde pequena, quando você entrou em medicina, você já sabia que ia para esse lado, assim? Eu, assim, admirava muito o que minha mãe fazia, mas ela trabalhava demais. Então, não foi desde o começo que eu me apaixonei, assim. Eu falei assim, cara, Até porque antigamente era muito mais difícil. O controle desses embriões era muito mais cansativo. Hoje em dia é tudo tecnológico, né? A gente vê tudo pelas incubadoras, a gente vê tudo pelo celular. Antigamente era tudo mais manual. As medicações, as induções de ovulação mudaram muito. Eu vi a minha mãe passando noites em claro com a paciente do lado dela, controlando as medicações. Hoje em dia não, a gente tem uma segurança muito maior. Então mudou muito, os protocolos mudaram e a segurança para se fazer reprodução mudou muito. Antigamente ninguém queria fazer, porque além de ser muito específico, muito especializado, o risco de hiperestímulo, de complicações era muito grande. E com a tecnologia, evolução das medicações, mudança de protocolos. Ou seja, tua mãe foi bem corajosa. Muito. Aquilo às vezes me desgastava, vendo ela assim, sem voltar de madrugada em cima da paciente, assim, dormindo com a paciente, bem dizer, na clínica. Sim, para poder Hoje em dia a gente tem muito mais segurança, né? Então, tua mãe pode falar assim, na minha época era mais difícil. Meu Deus, ela fala direto, ela assim, meu Deus, como que eu passei por isso? Porque realmente, né, ainda mais lidando com algo tão sensível assim. Muito. E aqui em Florianópolis você encontrou uma formação nesse sentido? Ou você teve que Não, sair a gente daqui? faz tudo fora, né? Tudo fora. E aí você, enfim, depois do momento que você vou seguir esse caminho. No começo é assim, a gente se forma em medicina, depois a gente tem que fazer ginecologia e obstetrícia. Depois que você tem essa formação é que você escolhe se vai para a área das mamas, né, se vai para a área da reprodução assistida, se vai para a área específica de cirurgia. E a reprodução assistida hoje em dia é uma especialidade, né? A gente tem que fazer prova, tem que tirar título específico para poder atuar. Entendi. E depois disso tem a gestação. A gestação vocês acompanham? A gente acompanha até 3 meses. Até 3 meses. Aí depois, 3 meses, a gente já viu que a gestação vingou bem. Né? Então a gente vai retirando, desmamando as medicações. E aí a gente encaminha para o obstetra. A obstetra, teoricamente, assume a responsabilidade. Não tem mais nenhuma novidade, em princípio, para ele. Assim, muita gente me pergunta assim, se bebês de fertilização seriam diferentes, né? Teoricamente a gestação é para ser igual. Claro que quando vem gemelar é uma gestação de risco. Todo gemelar sendo natural ou por fertilização in vitro já é uma gestação de risco por si só. E hoje em dia as mulheres que fazem fertilização também são mulheres mais velhas, então elas também se incluem nos dos fatores de risco, né? Então aumenta por outros risco, motivos, né? evita o risco, aumenta o risco de diabetes gestacional, às vezes de pré-eclâmpsia, mas pelo fato da idade ser mais avançada. Hoje vocês têm um número assim de pessoas que procuram esse tipo de auxílio? Muitos casais têm procurado? Vocês atendem muita gente que vem de fora, que mora aqui? A infertilidade, um em cada 6 casais tem dificuldades para engravidar hoje em dia. A incidência é alta e está crescendo cada vez mais. A gente atende casais de todo o estado,
né? Principalmente de Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Brusque tem bastante, Lages também. Eles vêm tudo em busca de tratamento para engravidar. Quanto tempo dura um tratamento, mais ou menos? Tanto o congelamento de óvulos quanto a fertilização in vitro, a indução da ovulação dura mais ou menos 2 semanas. E aí já é feita a coleta dos óvulos, né? Ou para serem congelados, no caso do congelamento de óvulos, ou para serem fertilizados com os espermatozoides no laboratório. E aí depois de 3 a 5 dias a gente transfere o embrião de volta para o útero da paciente. E aí depois tem esse tempo para esperar para ver se engravidou, que é mais ou menos em torno de 12 dias. Entendi, aí deve Depois ficar naquela transfere. expectativa, assim. Aí, tem um lado psicológico também. Aí entra a psicologia, né? Entra todo... A gente tem uma equipe com psicoterapia, tudo para dar esse suporte. Que a pessoa, imagina, deve estar bastante ansiosa, bastante preocupada, né, com o resultado. Deve ser 12 dias, assim, que não passam, né? Sim, para sim. chegar. E aí também caminha para outros processos que não, teoricamente, usam o material biológico das próprias pessoas, né? Que a gente pode ter apoio de óvulos de outras pessoas, espermatozoides de outras pessoas. Hoje em como dia, é que funciona isso, né? Existe a ovodoação, né? Muitas mulheres que desejam engravidar já numa idade avançada, que não possuem mais óvulos, não possuem qualidade de óvulos, ou passaram por um processo oncológico, de câncer, e tiveram que fazer uma quimioterapia, radioterapia, e não estão mais ovulando, elas optam por um banco de óvulos, que seriam óvulos de mulheres mais novas, para poderem engravidar. Mas ainda assim com a capacidade de ter a gestação dentro do próprio corpo ainda? Sim, se ela tiver útero, ela consegue gestar, Não mesmo existe, com óvulo de outras mulheres. Não existe rejeição de um óvulo estranho? Não, isso não acontece? Difícil, mas assim, o útero tem que ser todo preparado, né? Existe todo um preparo medicamentoso, com controle ultrassonográfico para saber a hora certa de descongelar o embrião ou de transferir o embrião. Né? Não é nesse momento, então, o DNA ele já está determinado, obviamente, no óvulo. Isso, o DNA é da doadora, né? Sim. Não é de quem está gestando, né? De quem vai gestar, é da pessoa que doou. Sim, é como se o processo, em vez de acontecer totalmente dentro do organismo de uma mesma mulher, acontece metade numa e a outra metade na outra. Exatamente. Aí tem essa intervenção humana para fazer essa... a gente, na verdade, assim, arrumando direitinho o útero, né, a gente consegue saber qual que é o momento ideal de transferir um embrião, por mais que não seja óvulo dessa pessoa. Hoje a procura por óvulos é maior por óvulos externos de doadoras ou por espermatozoides? Tem as duas causas, né? Tem muito homem que tem a famosa azoospermia, que ele ejacula, mas não vem espermatozoides no ejaculado. E são diversas as causas que levam à azoospermia. Normalmente isso acontece desde da adolescência, da infância? Depende da causa. Tem causas algo... que são genéticas, mas tem causas que são provocadas, né? Por exemplo, uso de anabolizantes, uso de algumas medicações, tudo isso acaba diminuindo a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Então, teria que pesquisar realmente a causa da azoospermia, se é obstrutiva, se é não obstrutiva, se tem como reverter ou não, se tem como funcionar direto no testículo ou no epidídimo para ver se vem espermatozoides ou não. Uhum. Essa dói, Ferrari. Sentiu? Esse ele sentiu, né? Fez até carinha. Vai uma punção aí. Mas é interessante isso, assim, essa é a maior causa de infertilidade masculina, essa azoospermia. Azoospermia, não, a maior causa é uma doença chamada varicocele, que é o aumento das veias nos testículos, que acaba causando essa diminuição dos espermatozoides ou alterações morfológicas, mas a azoospermia também é uma das causas de infertilidade, que daí é a ausência de espermatozoides, né? Sim, sim. Não é necessariamente a qualidade, né? Não. Os espermatozoides, eles podem ser divididos em concentração, que é quantidade, qualidade, né? Vitalidade e morfologia. Então, são várias classificações e cada uma, quando vem um espermograma alterado, a gente já tem uma noção do que pode ser. Né? Qual que é a causa? Vamos pesquisar isso aqui. A causa genética, por uso de medicação, ou será que é uma varicocele? Então, até entrando em outro ponto agora, doutora Mila, né, associando mais um pouco a vida, a nossa vida, assim, ao dia a dia, mas eu sempre tive a impressão que engravidar é muito fácil, assim, sempre
tive esse receio, né? Desde novo, né? Essa preocupação. Principalmente por orientação familiar. Olha, a gravidez pode acontecer, então toma cuidado. Vai né? ter que pagar tão pensão tão cedo assim, exato. né? Nem fiz a faculdade ainda. Exato. Então, a mãe e o pai já mete o terror. Né? Exato, já mete o terror, porque assim, ó, encostou e engravidou, né? Tem esse cuidado. E a gente sabe que realmente tem casos de gravidez que a pessoa às vezes teve uma relação sexual com a outra e já engravidou do nada, assim. Mas a verdade é que não é tão fácil assim. E eu sempre falei, né? Eu sempre brinquei, devia ter um formulário para te preencher, né? Gostaria de ter um filho, tal. Não, a verdade é que é muito mais difícil do que a gente imagina. Mas claro que tem casos isolados que engravidam na primeira relação sexual. Mas assim, a gente fala que... Estatisticamente não é assim, não é tão fácil. Não, é super difícil. É bem mais difícil do que a gente imagina. Bem mais difícil do que imagina. A menina, se ela tiver até mais ou menos 30 anos, a chance de engravidar é 20%, mesmo tendo relação no período fértil, e o sêmen sendo normal. Então, é 80% de chance de ele dar a sorte ou o azar de não conseguir. Eu acho que a gente tem essa impressão porque a gente fica sabendo quando deu certo, né? E não quando não deu. Mas, não, obviamente... quando não deu, você fica sabendo também, que é o fulano que não queria engravidar e acabou, né? Mas são casos isolados. São casos a isolados. maioria, a gente, né, se você parar para pensar, a fulana não engravidou ainda bem. Sim. Né? Quando é novo. Claro. Então, não é porque ainda bem. Não foi porque é sorte, foi porque você caiu nos 80% de chance de não conseguir engravidar. É que eu digo assim, as pessoas transam muito mais do que têm filhos, Exatamente, né? Por isso mesmo. Quando parar pra pensar o contrário, né? Por isso que eu digo, ai meu Deus do céu, como é que eu não engravidei aquela menina ainda bem? Claro, porque tu caiu nos 80%, mas podia ter tido o azar de ter caído nos 20%. Mas acho que esses 20% também tem relação da idade também, eu acho, né? Também, quanto mais jovem, deve ser mais eficiente, né? Não? De 15 a 30 anos, a chance é 20%. Mesmo jeito? Nossa, eu tinha a impressão que assim, um casal de 18 anos é só encostar. Assim, com aperto de mão engravidou. Não, pior é que não. E aí com o avançar da idade vai diminuindo. E a partir dos 35 anos em diante vai diminuindo drasticamente. Então, assim, uma mulher com 40 anos, a chance dela engravidar é 5%. É bem menor. Com 42 em diante é 2%. Tem uma Tudo isso drástica. por quê? Porque diminui a qualidade do óvulo dela e a quantidade, mas principalmente a qualidade. A gente está falando aqui um pouco da parte de do espermatozoide, dos óvulos, assim, mas tem questões da mecânica também, o porte da pessoa, o fato de ser de outro tipo físico, coisa parecida, tem características também humanas que fazem a relação ficar mais complicada? Não, assim, a gente fala que alguns estilos de vida, né? Homens e mulheres mais obesas, por exemplo, mulheres obesas têm uma ovulação pior, qualidade de óvulos também pode piorar um pouco. Homens obesos também têm uma tendência a ter uma maior fragmentação do DNA espermático, mas tá cheio de gente obesa que engravida fácil também. Então... Não é por isso. Eu queria entender a diferença entre fertilização e inseminação. Porque o que tem na minha cabeça de leigo, assim, de ver pela TV é fertilização in vitro, né? E inseminação artificial. É sempre essas duas palavras que eu ouvi. Não sei se são termos corretos e eu queria entender a diferença. Muita gente confunde, né? Inseminação e fertilização e acha que é a mesma coisa. Inseminação é um procedimento de reprodução assistida de baixa complexidade, onde a gente faz a mulher, ao invés de ter um óvulo só por mês, de repente ter 1, 2, no máximo 3, através do uso de medicações. E a gente processa esse sêmen, e quando a gente vê que a mulher vai ovular, a gente joga esse sêmen preparado lá pertinho das trompas e deixa os espermatozoides ficarem lá esperando o óvulo ser liberado. É um processo mais natural, né? É menos, enfim... O homem tem que ter, ele tem que ter uma certa quantidade de espermatozoides, não é qualquer homem que pode fazer essa inseminação. É o mais próximo de uma relação sexual normal. Exatamente, só que a gente tem a ajudinha que a gente coloca com um catéter pertinho das trompas. Isso, no caso, é para suprir talvez uma concentração baixa de espermatozoides, né, que não tenha tantos espermatozoides, para tentar melhorar um pouquinho a vitalidade dele. A rapidez, a motilidade dele, então isso a gente consegue melhorar no laboratório. Aí isso normalmente é uma técnica utilizada quando existe algum problema do lado do homem, digamos. Geralmente é mais do lado do homem. Ou então quando a paciente é muito nova e não quer passar por um procedimento de alta complexidade, a gente tenta a inseminação. Porém, a chance de se engravidar com uma inseminação é muito menor do que uma fertilização, porque ela assemelha-se muito à relação sexual em si, né?
Talvez... E também parece um pouco menos controlável, vamos dizer assim, porque teoricamente está dentro do corpo da mulher, né? A gente consegue pegar, através de um catéter assim delicado, e colocar esse material processado, melhorado lá dentro. Mas bem mais perto do óvulo do que seria numa relação normal. Isso, mas você não consegue acompanhar... Agora, qual que é o espermatozoide que vai ser o espertinho, que vai lá tentar fecundar o óvulo, a gente não sabe, né? E quanto tempo leva para saber se inseminação? Depois que a gente insemina, 12 a 14 dias. Para chegar a descobrir se teve algum efeito. Para descobrir se teve, se engravidou ou não. É o prazo normal, assim, de... É porque não tem nenhuma sinalização externa, tu não consegue enxergar nada. Nada. Já a fertilização in vitro também é um tratamento de reprodução assistida, mas é um tratamento mais complexo. Então, a mulher menstrua, ela libera uma quantidade X de óvulos e eu quero que todos eles cresçam. Então, ela vai usar muito mais medicação. Esses óvulos vão crescer, a gente vai monitorar com ultrassom, vai coletar esses óvulos no centro cirúrgico, o paciente vai receber uma sedação, a gente vai com um aparelhinho de ultrassom e dentro tem uma agulha que é acoplada, vai direto no ovário e a gente aspira todos os óvulos. E no laboratório a gente injeta um espermatozoide, que a gente vê que é o bom, um dentro de cada óvulo. E a gente faz os embriões. Como é que sabe se o espermatozoide é bom? Ele tá que nem o Johnny Bravo, assim, fazendo exercício, bem musculoso. É bem bacana, parece um videogame, assim, as embriologistas, elas processam esse sêmen e depois elas escolhem. Dentre os sêmens, os espermatozoides, tem os que são tortos, os que são lentos, os que são bêbados, os que têm duas cabeças, os que têm a cauda enrolada. Então, parece divertido isso. Não, E aí, quando elas veem um espertinho, elas dão um peteleco com uma agulha, ele fica imóvel, elas imobilizam ele, pegam ele e injetam dentro do óvulo. Tem como ver o comportamento do espermatozoide? Isso é muito louco, né? A gente escolhe. Eu fico olhando assim, daí tu vê assim, não, aquele é muito brincalhão, bobão. Não, esse aqui é bêbado. Tá muito bêbado, tá? Indo pra tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado, depois eu vou te mostrar uns videozinhos. É que eu achei engraçado que ela fez referência a um videogame que parece, né? Pra gente ter uma... É uma luta, assim, os que são ruins tu vai jogando, né? Tchau, tchau. Então, já tem essa seleção. Bota o microscópio digital, aí consegue enxergar e fica brincando. Isso. Normalmente são poucos espertinhos ou tem caso que tem vários espertinhos? Depende de cada caso. E aí as embriologistas que fazem essa parte, e aí a gente no dia seguinte vai saber se fertilizou ou não, se deu liga se deu casamento ok desse espermatozoide com esse óvulo. Então a gente vê quais que fertilizaram e a gente vai acompanhando o crescimento deles no laboratório. E escolhe os melhores, o melhor, né? Para poder transferir. Aí através de um catéter a gente devolve para o útero da mulher o embrião prontinho. Interessante. Nossa, é um trabalho muito minucioso, né? Muito específico. Né? O óvulo também tem isso de escolher o óvulo bom, assim, ou todo óvulo é bom? Não é todo óvulo que é bom. Porém, todo óvulo maduro ele é fertilizado. A gente tenta fertilizar o espermatozoide. Se vai fertilizar ou não. Porque o óvulo é bem mais raro que o espermatozoide, então não pode desperdiçar tanto assim. Não dá para desperdiçar. O espermatozoide é que tem um monte que dá para escolher, né? Geralmente tem um monte que dá para escolher só os melhores. Você nasceu pro melhor espermatozoide. Eu era um baita de espermatozoide, era o espermatozoide líder. Mas assim, todo homem tem espermatozoides alterados. Mais da metade. Ninguém é um 100% super-homem. Pois é, né? É loucura. Vários a gente tem que tirar do campo. Sim, interessante isso. Eu fico lembrando que fez referência ao fato de ter um monte de espermatozoide, também de peixe, né? Que também tem um monte de óvulos, um monte de peixe, e gera uma quantidade absurda de fecundações e muitos deles não vingam. Mas o ser humano é o ser mais infértil que tem. Não tem como comparar. Eu tenho um monte de paciente assim que é veterinário, né? Que faz essas inseminações em cavalo, em animais. Meu Deus, esses daí engravidam tudo. O ser humano é complicado. É complicado mesmo. A gente complica, né? Meu Deus. A gente até está lembrando que aqui o Brasil está caminhando para ter 2 filhos por casais, como média, né? No máximo, né? Estamos ficando no A maioria acaba ficando com um filho só. Então, estamos começando a não ter mais a capacidade de reproduzir a quantidade da população. A verdade é que o pessoal mudou muito. Até o sexo mudou, né? Então o pessoal hoje em dia, com esses WhatsApp da vida, esses vídeos virtuais, muita coisa não tem mais graça fazer, né? Tu vê? Tem muito homem que se resolve assim, se completa assim, homem e mulher, né? Então, isso mudou muito. Existe até uma frase que no futuro muita gente só vai engravidar com a reprodução assistida. Porque daí vai perdendo a graça, vai perdendo interesse. Mas assim, esse comportamento é interessante falar sobre isso, porque isso obviamente afeta no teu trabalho diretamente, porque às vezes as pessoas estão tendo dificuldades de engravidar, não necessariamente por alguma questão de saúde, mas talvez por uma questão de comportamento.
E é interessante, assim, tu percebeu essa diferença? Talvez as pessoas consumindo mais pornografia não transam menos e têm menos filho. Eu não sei muito bem, assim, né? Não faço muita pergunta Sim. assim, não muito Não tão entra na assim na vida deles. Mas tem nos congressos sempre é comentado que as pessoas têm menos filhos, as pessoas transam menos. Porque tem estudos disso, né? Diz que algumas gerações, por exemplo, a geração tal transa mais, a outra menos. O casal fica mais tempo no celular do que, né? Se fala mais por celular, por WhatsApp do que pessoalmente. Isso é uma realidade. Sim. Então. E aí, às vezes, a pessoa acaba procurando. Então, existe essa tendência de. Os casais se encontram menos também, né? Porque a mulher não fica em casa esperando o marido chegar lá cheirosinha. Né? Não é mais isso. A mulher trabalha também. E, assim, ou os dois são estressados, Chega ou os dois exatamente. Né? Chega os dois emburrados em casa. Exatamente, também tem isso. É raríssimo Antigamente dia que tá a mulher bem, tinha que estar assim. sempre sorrindo com a comidinha pronta, né? Pratinho feito, roupinha lavada. Hoje em dia já não é mais assim, né, gente? Sim, exato. Então, e ainda a gente agora também tem novas escolhas, né, de relacionamento, padrões de vida. Que a gente está vendo a quantidade enorme de casais homoafetivos, né, que escolhem outro tipo de modo de vida, que tem outras escolhas e outras decisões que acabam tomando, né? Exatamente. E aí, obviamente, eles também têm o sonho de chegar e perpetuar a espécie, participar do processo de perpetuação da espécie. Isso, os casais LGBT, APN+. Hã? LGBT, as letras, APN, né? QI+. Eu lembrava do LGBTQIA+. QI, APN+. LGBT, QI, APN+. A gente é um público bem grande que a gente tem de mulheres homoafetivas que fazem tratamento para engravidar e homens também, mas muito mais mulheres, né? Mas elas também estão com o sonho de tentar participar do processo de construir a nova sociedade, né? Sim, elas casam mais cedo e elas querem filhos. E é engraçado, né? Tipo, estão lutando contra, teoricamente, a biologia para chegar e potencializar esse processo todo, né? Eu acho que, assim, muita mulher que gostava de mulher no passado tinha filho com homem para ter um filho. É verdade. E depois não dava certo. Sim, e tá tudo certo. Verdade. A gente vê bastante casal, assim, mais velho, que já tiveram filhos, e aí depois mulher com mulher ficam juntas, já mesmo com filhos. Tinha outras mecânicas que o pessoal adotava no passado. Hoje em dia não, hoje em dia elas desde casam novas. E desde novas já querem ter filhos, e é uma coisa que funciona muito bem. A gente faz bastante casais de mulheres, é um público bem, bem agradável. Legal. E como é que funciona nesse caso? Por exemplo, um casal de mulheres quer ter um filho. Né? Então, as mulheres elas têm duas opções. Como elas têm cada uma 2 ovários e cada uma tem um útero, elas têm a opção de uma só engravidar com seus próprios óvulos e gestar, ou existe a doação compartilhada. Que seria isso, né? A mulher A, ela deseja ter um filho, mas ela quer os óvulos da B. Então, a paciente B é estimulada, a gente tira os óvulos dela, e a outra faz a junta gestação. com um espermatozoide que é comprado em banco de sêmen, ou pode ser de um parente, faz o embrião e prepara o útero da outra para gestar. Então, as duas participam ativamente do processo. Que é bem bacana, a gente faz bastante. E aí, como é que funciona? Ela tem que achar um doador, ou ela tem um lugar onde ela pode receber esse espermatozoide? No Brasil, que o Conselho Federal de Medicina permite? Que você pode comprar esse sêmen de bancos de sêmen. Que tem você pode comprar estados. mesmo? Sêmen sim, óvulos não. Elas compram direto, a gente só recebe, né, o sêmen. Entendi. Daí a própria pessoa faz essa compra. A própria pessoa entra no site, escolhe as características que deseja e acaba comprando e mandando vir para a clínica. De um doador que se encaixe naquelas características. Da característica desejada, exatamente. Entendi. Ou ela pode pedir para um parente de até 4º grau para ser o doador de sêmen. Porém, não pode haver consanguinidade. Então, a paciente que doou os óvulos, que os óvulos são da paciente B, por exemplo, o sêmen tem que ser da paciente A, parente da paciente A, para não ter consanguinidade. Entendi, tem que ter esse cuidado. E como é que funciona, assim, já aconteceu, por exemplo, das duas quererem engravidar, assim, gestar o filho, cada uma ter um filho? Já aconteceu, e já aconteceu, assim, da gente primeiro engravidar uma, né, faz o tratamento em uma, e depois engravidar outra. O que a gente não pode é misturar os óvulos. Tem que fazer uma gestação com os óvulos da fulana e uma gestação com os óvulos da ciclana separada, em úteros separados.
Sim. Não pode botar um de cada uma, por exemplo. Entendi. Fazer, por exemplo, gêmeos no mesmo gêmeos organismo. em um útero mesmo. Entendi. De uma vez só não pode. E quem está tendo mais filhos hoje em dia? Assim, quem está buscando ter mais filhos? Digamos, buscando mais gêmeos ou ter mais fecundações? Tentando... Eu estou preocupado com a parte da perpetuação da espécie, né? Tipo assim. Pois a maioria que eu vejo assim, os casais que têm dificuldades para engravidar, a maioria se conforma com o filho, sabe? Eles não procuram um segundo, terceiro filho. São raros os casais, a maioria com um filho, ou às vezes já querem gêmeos de uma vez, né? E às vezes conseguem gêmeos, e aí ficam por aí mesmo. Mas a infertilidade, como eu falei, é 50%, bem dizer, para cada um. Tanto a parte masculina quanto feminina. Tem dificuldade. No passado tinha famílias com 10 filhos, né? Digamos, era comum. Isso a gente não vê mais, né? Não tem mais isso? Não existe mais. A pessoa tem que ter muita coragem para ter 10 filhos. Tá muito mais difícil criar filho hoje em dia, né? Sim. E hoje em dia, e era engraçado porque no passado, um ajudava a criar o outro, né? Hoje em dia não, é tudo cada um por si. Cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida. Então tá bem mais complicado, a verdade é essa. Hoje... Em geral, as pessoas que precisam de ajuda, né, estão trabalhando questão de 2 filhos, no máximo. No máximo. Quando a gente vê um casal com 3 filhos, a gente olha assim, já meio... Corajoso. Corajoso, que não conhece pílula, não, né? Sim. Não conhece contraceptivo, porque a gente vê assim a dificuldade até para você andar de carro, para você alugar um hotel, claro. Né? Tem que ser um quarto a mais, tem que ser tudo a mais, né? Mas, eu passei enfim. isso com a minha família, né? Porque eu tenho 2 irmãs, então são 5 pessoas. E realmente é sempre uma mão de obra. Mas, por outro lado, tem casais ainda que eu vejo algumas pacientes que congelam muito cedo, que querem ter 3, 4 filhos. E aí tem que começar muito cedo mesmo. Para garantir, né? Para garantir. É uma situação... É que o cedo nosso é diferente do cedo de antigamente, né? O cedo nosso é 30 anos. Para as nossas mães era 20 anos. Você acha que esse prazo para uma mulher engravidar de forma mais tranquila, assim, a nossa genética vai dilatar esse prazo, assim, por exemplo? Nunca. Você acha que não? Nunca. Porque, por exemplo, hoje a mulher com 30 anos, ela tá... Talvez ela nem esteja pensando em ter filho. Geralmente parte, né? não pensa. Isso, tá pensando em carreira, vida, construir a sua própria vida, né? E aí eu fico pensando que talvez a gente geneticamente, a espécie vá se adaptar para ela continuar fértil até os 50. Não, a única maneira de ela continuar a ser fértil é ela congelando os óvulos. Aí é que eu acho a parte fascinante da medicina reprodutiva. Porque quem é o casal que casa antes dos 30 anos hoje em dia é quase impossível. Sim. Sabe? Geralmente a gente casa depois dos 30 anos. As pessoas estão saindo de casa bem depois dos 30 exatamente. anos. Então já começa por aí, né? E infelizmente a mulher foi feita para ter filho cedo. Então isso a gente não vai mudar, porque a gente já nasce com a quantidade finita de óvulos. Não tem como ter adaptação ao meio, não tem? Então, a única maneira da gente perpetuar a espécie com segurança é a gente congelando os óvulos. Uma mulher que congelou os óvulos com 30 anos, se ela tem um limite para usar esses óvulos? Assim, não. Ela pode com 50 anos querer 50 gestar anos o filho ela dela. pode gestar e a chance dela engravidar muito provavelmente é a de 30 anos. Entendi. Ou Isso seja, que é a parte mais legal que eu acho da medicina, assim, da reprodução. Ela dobra o prazo de... Muito. Com 50 anos ela jamais teria chance de engravidar naturalmente. E nem por fertilização com óvulos de 50 anos. Não existe, a gente nem faz. Porém, se ela usar os óvulos de 30 anos, tá perfeito. Ela consegue engravidar com seu próprio material biológico. Agora, se ela chegar aos 50 anos e falar, agora eu resolvi ter filhos, ela não consegue usar o material genético dela. Só se tivesse congelado anteriormente. Por isso que muita gente fala assim, Mila, é caro congelar óvulos? Não é que é caro, depende do que você quer. Né? Porque assim, é mais barato que uma lipo, é mais barato do que uma cirurgia plástica, é mais barato do que uma harmonização facial. Mas claro, hoje, com 30 anos, é difícil convencer as pacientes de que elas precisam ter essa segurança para o futuro. Não tem essa urgência. Assim. Elas acham que não, é mais fácil botar peito agora. Que vão ter 30 anos. Porque aí amanhã eu já estou com peito. Sim. Agora, óvulos, por que eu vou guardar se eu nem sei se eu vou precisar? Sim. Então, isso é que tem que mudar. Entendi. Entendeu? Se você quer dormir com a cabeça no travesseiro, não quer ficar sendo pressionada a engravidar logo, o ideal é você congelar os óvulos. Depois vai fazer tua vida, tua carreira profissional. Mas como é que é esse lado? Eu acho que é interessante isso, porque eu fico imaginando, talvez para uma mulher, talvez chegar para os pais, uma mulher hoje de 30 anos, chegar para os pais e falar assim, tá, não me pressionem mais para eu ter filho, porque eu congelei meus óvulos.
É ótimo. Isso é libertação, gente. Isso sim é libertação. E os pais devem ficar assim, tá, mas não entendi o que tu fez, né? Eu fico bem preocupada, assim, fico assustada com as pacientes. Elas estão se preocupando muito aos 40 anos de idade. Meu Deus, preciso congelar óvulos. Aos 40 anos já é tarde. Mas, enfim, eu sempre falo, bom, a vida já passou. Né? Você tem parceiro agora? Não. Quer fazer uma produção independente? Não. Quero congelar os meus ovos. Ok. Qualidade vai ser boa? Não. Provavelmente não. O que será que está faltando a gente, talvez como sociedade, porque, digamos, essa preocupação de ter filhos, tudo bem, você pode adiar, mas o sonho devia ter bem cedo, né, de chegar e construir família. Digamos, esperar 40 anos para começar a perceber se vai chegar e ter congelar. Porque com 40 anos a mulher já está mais madura e ela sabe, assim, hoje em dia os relacionamentos não estão durando tanto também, né? Então não é assim, chegar, pegar e ter filho. Primeiro ela precisa de uma, querendo ou não, se sentir mais segura, uma segurança financeira, afetiva. Antigamente, não. Casava, já tinha filho. Mas o fato de chegar e congelar óvulos mais cedo, com óvulos de boa qualidade, está relacionado ao fato de você ter o teu sonho de ter uma família legal. Está difícil, é conscientizar as mulheres que ideal faz 30 anos, tem que avaliar a reserva ovariana. Pois é, o sonho de uma família devia ser cultivado mesmo que não seja para agora, vamos dizer assim. O problema é que assim, a gente quando tem 30 anos, a gente quer realizar um sonho imediato. Então assim, a maioria do sonho das mulheres aos 30 anos é fazer uma harmonização facial, é fazer uma lipoaspiração. Não adianta, mulher é assim mesmo. É isso que elas pensam. Então, elas guardam dinheiro para aquilo. Elas não vão guardar o dinheiro para uma coisa que, de repente, não precisem. Só que aí o tempo vai passando. Será que a gente está fabricando uma história para os adolescentes, coisa assim, que não é importante ter filhos e depois é que a natureza chama? Assim, o que a gente tenta passar... fez 30 anos, faz uma avaliação da sua reserva ovariana e começa a conversar. Faz parte das mães levarem as filhas aos 30 anos para fazer essa avaliação e para conscientizá-las. Né? Faz parte também dos ginecologistas que trabalham com isso, alertar as pacientes, porque muita gente não alerta, a gente não sabe, ela chega com 40 anos, pô, ninguém me falou, ninguém nunca me falou. Talvez inverter o papo, assim, né, porque... Tem que cobrar do Jimmy para chegar... Mas é que assim, realmente, assim, falando sinceramente, né, eu tenho 32 anos, e eu não tenho o objetivo de construir uma família, assim, eu não tô pensando nisso agora. Pois é, porque tem muita outra coisa, muitas outras coisas. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas quantos anos tem a tua esposa? Tem 29. Ano que vem já era bom ela fazer um examezinho pra ver, né? Então, eu não tô pensando nisso, literalmente, e nem ela, assim, a gente não tá olhando pra isso. Claro. A gente tá junto, beleza, mas a gente não tá olhando de ter uma família, ter filho. A gente quer construir a nossa vida, quer ter estabilidade financeira, quer crescer na carreira, quer comprar o mundo e depois... Pra depois ter filho, mas Exato. Essa é a educação que a gente teve, né? Pois mas o que a gente fez de errado no meu entendimento? Mas é que assim, o nível de competitividade, eu sou mais competitivo se eu não tiver filho. Claro. No mundo, tu entendeu? Eu ter um filho me deixa menos competitivo no mercado e na vida. Imagina a mulher. Imagina a mulher. Então, assim, se o mundo é exigente e já é competitivo pra mim, que não tem nenhuma barata pra criar, imagina ter uma responsabilidade de ter um filho. Exatamente. Então, acho que é isso o raciocínio que é feito. Beleza, isso vai reduzir minha competitividade. Então, pensando racionalmente, é isso. Só que aí tu cai naquela conversa, né? Que caixão não tem gaveta pra guardar coisa, né? Aí sim, tu começa a verificar claro. o que são teus valores de fato. Exato. O difícil que eu acho é conscientizar as mulheres a congelarem seus ovos. Sim. A terem esse orçamento, esse planejamento orçamentário para esse investimento, sabe? Porque até então elas querem arrumar hoje. Isso, e talvez mudar o ponto. Olha, quando tu tiver, por exemplo, pegar uma mulher de 20 e poucos anos e tal, quando tu tiver 40, tu vai querer ter um filho, provavelmente. Porque muitas vezes elas não sabem. O congelamento de ovos, eu sempre falo, é um planejamento para quem não sabe se quer ter filho, para quem não quer e para quem quer. E não pode no momento. Então, ele cabe para todas as três opções. Talvez a orientação não seja assim, tu tem que ter filho, não. É o seguinte, tu vai provavelmente querer ter um filho com 40, por exemplo, 50... Então, congela os seus ovos agora para deixar isso... Para não se arrepender. Aí tu cai naquela conversa do seguro, né? Tipo assim, tu tem seguro do carro? Exato. Tem seguro da casa? Exatamente, é um seguro. Faz o teu seguro uma segurança a mais. Eu quero ter 2 filhos, vamos supor, mas eu tenho 30 anos ainda. Pois é, mas se nada der certo, às vezes se separa, né? Ou às vezes não foi viajar, foi morar fora. Pelo menos está ali congelado. Eu posso chegar aos 40 anos e decidir
que eu quero engravidar. Aí, se eu não tiver encontrado a pessoa certa, faz uma produção independente. Sim. Sabe? Ter essa segurança, gente, a gente que acompanha várias mulheres que não conseguem engravidar, eu falo, meu Deus do céu, e elas falam, se alguém tivesse me alertado quando eu era nova para ter congelado o óvulo, a minha vida seria diferente, porque elas chegam aos 40 anos para mais e não conseguem mais engravidar. Talvez a gente seja com um mindset antigo para o que tá rolando, assim, para o comportamento que a sociedade tem hoje, né? Pois é, e, tipo, a biologia, né, que é no nosso corpo, que é a nossa cabeça, de uma hora para outra vai chegar o momento e vai dizer assim, por que eu não fiz isso, né? Tu vai começar a fabricar os arrependimentos. E a pior coisa que pode passar na tua vida é sofrendo pelo arrependimento, não ter tomado decisões. Isso mexe muito com o psicológico. Muito. Eu falei esse mês que o mês de setembro é o mês da saúde mental, né? E eu vejo assim, quanto ela é afetada pelos casais tentantes que não conseguem engravidar. Imagina. É uma impotência do casal. Sabe? Porque de uma hora para outra se vira uma prioridade. Meu Deus do céu. Quando querem, não conseguem. Isso. E quando eles chegam até nós, eles não estão tentando faz pouco tempo. Eles já estão tentando há muito tempo. E a última possibilidade é fazer um tratamento. E muitas vezes não dá nem com tratamento. Então isso é muito complicado para o casal. Afeta demais. E, claro, eu tenho o lado também, né? Eu tenho amigos que já têm filhos, eles falam que a vida deles mudou positivamente depois de ter filho, a visão de mundo, o compromisso deles com a vida, etc. Então também tem o outro lado, né? Eu acho que talvez passar essa orientação é interessante. Dizer, olha, se tu não tem essa pretensão agora, eu não tô olhando para isso agora, pelo menos garante que tu vai no futuro ter uma condição melhor de ter um filho, né? O fato não é não ter filho, mas sim ajustar isso para um momento que a tua vida esteja mais... Eu sou uma pessoa muito planejada, assim. Eu sempre falava que se eu não casasse ou não tivesse um parceiro, eu ia congelar os meus óvulos e aos 36 anos eu ia fazer uma produção independente. Legal. Sempre tive isso, assim, sempre fui muito programada. E acredito que quem pense que nem eu, sofra de não ter esses óvulos congelados, né? Porque daí tu chega aos 36 anos, você não congelou antes... Sim, então tu fez isso de forma planejada. Tu tinha... Eu na verdade eu casei com 30, mas aos 32 eu já comecei a tentar engravidar. Entendi. Já engravidei. Mesmo tendo óvulos congelados? Não, eu não tive óvulos congelados, eu não tinha, porque a minha vida foi bem planejada. Entendi. Vou casar aos 30, aos 32 anos eu vou engravidar, aos 35 anos eu vou engravidar de segundo. Ah, entendi. Então eu falava para todo mundo que o certo era a prole estar completa aos 35. Uhum. E foi o que eu fiz com a minha vida. Legal. Mas enfim, a gente tem a gente sabendo que é da área, sabendo que tem que ser assim, né? A chance é maior assim, é mais fácil a gente se programar. Talvez o teu perfil seja um pouco mais racional também. Eu sou totalmente racional e prática. É prática, pois é. Porque eu acho que a maior parte das mulheres, elas também ficam muito no emocional, no lado. No emocional e pensam assim muito no hoje, não no amanhã, né? Eu já penso no amanhã. Então, se eu tivesse a opção de fazer uma lipo ou congelar óvulos, eu ia congelar óvulos. Porque a lipo eu posso fazer em qualquer momento da minha vida. O congelamento de óvulos é importante que seja na idade X. É interessante, é uma mudança de... Mas é difícil, assim, a gente mudar o pensamento da mulher recém-madura, né? É porque não é um benefício imediato, né? Não é benefício imediato, é isso. Eu não vou lá e pronto, tô pronto, Exatamente. né? As pessoas querem a pílula mágica, né? Exatamente. Mas também é um pouco de maturidade, eu acho, né? Talvez a tua experiência ter ficado já próximo de uma clínica que estava passando por esse processo. Pode ser. Eu já via muita coisa. Cedo, né? Mas sabe que eu fico, assim, feliz quando eu vejo a paciente nova, com 30 anos, que procura a clínica para saber como é que é a reserva ovariana dela e para planejamento futuro, assim, para saber... Não, eu acho que eu vou congelar porque eu recém casei e a gente não tem planejamento de ter filhos. Eu fico assim, ó, que mulher madura. A gente entra na seara da parte da comunicação, né? Que é o lado de chegar e falar na internet, coisa parecida. Exatamente. Como é que essa pessoa descobriu dessas informações, de ter que se preocupar com isso? Hoje em dia se fala mais, né? Hoje em dia está se falando muito e geralmente elas vêm porque elas viram que uma amiga não conseguiu, sabe? Não é do nada. Tem alguma dor próxima ali. Exatamente. Viu algum caso que... Mas, por exemplo, hoje vocês devem ter uma estratégia de comunicação na Instagram e coisa parecida. A gente tem, cada vez mais a gente tenta falar sobre isso, né? Mas, assim, congelar óvulos também gera um custo, então não é todo mundo que pode. Mas, assim, tem maneiras de conseguir congelar, né? Enfim, assim como elas podem fazer uma lipo, que hoje em dia tu não vê ninguém, harmonização, boca, bochecha, meu Deus, tá todo mundo aí, tudo empetecado aí, né? Que gastam, e não é pouco com isso, mas não pensam na parte... Mas tem essa parte do sonho, né, de ter uma família, né, que eu acho que é um elemento forte que está muito associado ao trabalho que vocês fazem. E tudo dá para fazer depois. Agora,
os óvulos têm idade. Sim. Isso que está difícil de conscientizar a maioria das mulheres. O que tu vê como futuro para o ramo de reprodução assistida, reprodução Eu humana? tenho O que que certeza tá vindo pela que frente? que se a consciência das mulheres não mudarem e elas não começarem a congelar os seus óvulos, muitas vão precisar fazer fertilização no futuro. Muitos casais não vão conseguir engravidar, porque não estão dando bola para isso e vão querer engravidar numa idade já muito avançada. Isso é o futuro. Se a pessoa não intervir, ela não tiver esse amadurecimento, essa consciência de que tem que congelar o material genético aos 30 anos, aos 35 anos no máximo, muito provavelmente vai ter muito menos gente nascendo no futuro. Sim, sim. E aí a gente começa a ter um impacto disso na sociedade, né? O nosso objetivo, assim que o Fertileuta, é agir nessa parte, claro, ajudar os casais que não conseguem engravidar o quanto antes, mas agir nessa parte de prevenção, de profilaxia de um problema, que seria o congelamento tanto de óvulos, muitas vezes de sêmen também. Espermatozoides é um pouquinho mais fácil, porque o homem é fácil de congelar. Pode congelar, assim, tranquilo? Pode congelar. Uhum. Mas, de certa forma, todo esse trabalho seria um lado de planejamento do teu sonho de família, né? Tem que bater muito nisso. Bater nessa tecla, de chegar e dizer assim, o que eu vou planejar? O caso aqui do Jimmy, né? Como é que é o teu planejamento, Jimmy? Sim. Ano que vem eu tenho que conversar com a tua mulher. Mas assim, ele conta pra mim aqui que às vezes tem pressão, tipo assim, a família, né? Dá uma pressionada assim, né? É chato, sim, é chato. Pois mas o filho, né, ainda. Mas será que aí cai nessa situação também de você chegar e ficar de rebeldia do fato de não querer planejar exatamente por ter pressão? Não, é que o meu ponto, assim, o que eu sinto é que eu acho que a família, muitas famílias, né, projetam o que elas entendem bom para elas nos filhos, né? Uhum. Elas querem, os pais querem que os filhos sejam ou aquilo que eles não foram, ou aquilo que eles entendem que é bom que o filho seja. Uhum. Mas os filhos querem ser o que eles querem ser, né? Então, eu acho que existe isso. E realmente, assim, isso que eu falei de exigência, de contexto, de sociedade, não pode ser deixado de lado, né? Por exemplo, agora eu tô aqui trabalhando, a minha mulher também tá trabalhando. Uhum. Se a gente tivesse um filho, um dos dois não ia estar trabalhando. Ou não ia estar aqui fazendo podcast, ou ela não ia estar lá no trabalho dela fazendo alguma coisa. Claro. Então, são escolhas, né? É difícil, assim, não é fácil. É difícil. É difícil, sim. Tem que isso ser feito de forma planejada. Mas né? eu vejo que muita gente se arrependeu. Muita gente Sim, que passou o timing, né, para ter filhos, que se arrependeu. Sim. Agora, por exemplo, tu ter a possibilidade de, não, eu posso ter filho mais tarde, tranquilo, não vou me preocupar com isso agora. E eu posso construir uma vida para dar uma condição de vida melhor pro meu filho. Uhum. Aí eu consigo fazer as coisas mais organizadas. Aí é questões de planejamento familiar e de objetivos, né? Exato. Eu vejo, assim, muitas mulheres sem parceiros também. Hoje em dia os relacionamentos estão mais complicados, as mulheres estão se separando mais, não aturam qualquer coisa também, não aceitam qualquer coisa, né? E os casais estão mais independentes, então tá complicado. Mas eu vejo, assim, muitas mulheres que os relacionamentos não deram certo, elas já estão com 38, 39 anos, estão desesperadas. Por quê? Porque não congelaram avós antes, não tiveram filhos, e isso mexe muito, porque está muito próximo dos 40. Ao invés da luzinha acender aos 30, 35 anos, ela começa a acender muito próximo dos 40 anos. E muitas vezes é tarde. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Sim. Por isso que a gente vai todo dia soltar alguma coisa no Instagram, fala alguma coisa, mas eu não sei se a coisa entra na cabeça, sabe? Quando elas chocam, assim, quando elas vão fazer realmente o teste da fertilidade próximo dos 40 anos, que elas falam, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não congelei antes? Mas é complicado, assim, mas é uma alternativa de usar a tecnologia para, pelo menos... A favor disso, meu Deus, para deitar a cabeça no travesseiro e falar sem pressão. Sim. Agora eu vou poder viajar, eu vou poder escolher o marido perfeito. Por isso que eu fico puxando esse assunto da questão do sonho, né? Porque, na verdade, a gente às vezes fica muito no presente e não constrói, de repente, o que eu considero como sendo, digamos, minha velhice feliz, né? E como é que seria isso? Qual seria o meu plano para isso? Porque assim, ninguém acha que não vai conseguir. As pessoas acham que vão conseguir quando quiserem, que vai ser fácil. E engravidar é difícil. E assim, se o teu sonho é exatamente você construir uma família, e talvez não seja agora,
Mas aí você tem que chegar e verificar quais são os elementos que são necessários para que esse sonho possa ser realizado. Exatamente. Então, mas assim, não pode desistir dos sonhos. Eu acho assim, há um tempo atrás não se falava sobre isso. Hoje em dia, com as redes sociais, se fala muito em planejamento familiar, em planejamento de vida, né? E às vezes os filhos estão envolvidos nisso, só que não na hora que eles querem. Sim. Então, assim, é importante congelar para a hora que eles quiserem ter ali o material biológico guardado. É legal, assim, é uma maneira que a gente encontra de fazer isso de uma outra maneira, Exatamente. de um outro caminho, né? Exatamente. E não desistir dos sonhos, que eu acho que é o mais cruel de você chegar e dizer assim. A gente sabe que quando a gente engravida cedo, claro que muitos sonhos vão ficar postergados, né? A carreira, gasto financeiro, enfim. Mas se a gente congela o material genético, a gente pode fazer tudo o que quiser e lá na frente, se por acaso não conseguir engravidar, tá lá guardadinho, novinho. Tá garantido o sonho. Sim, tá garantido. É um eu seguro penso assim, eu, uma adolescente hoje eu tenho uma filha de 11 anos. Eu vou ser a maior incentivadora dela para aos 20 e poucos anos já congelar os óvulos. Claro. Eu não quero que ela tenha filho cedo, né? Ela me ouve falando muito isso com as pacientes, com as amigas, eu fico enchendo o saco das minhas amigas. Agora minhas amigas já são mais velhas, mas eu falava, meu Deus, vocês não vão ter filho, não vão congelar os óvulos. E olha, eu tenho várias amigas que não tiveram e que com certeza se arrependem. Absolutas, se arrependeram. Pode falar assim, eu avisei. Eu, inclusive, tenho uma super amiga que eu falei pra ela, tá, e aí, chegasse com 40 anos, não vais querer que eu te ajude mesmo? Né, que não sei o quê, porque o marido não sabe se quer, né? Então tá bom, não toco mais no assunto. Aí agora, com 44 anos, que ela veio, pois é, eu queria fazer o meu exame. Eu falei, não, agora procura um médico aí na tua cidade aí pra te tratar. Porque quando ainda dava tempo, tu não quis saber. É louco, assim, acho que é isso. As pessoas talvez não estejam se planejando. E daí, quando elas passam a olhar aquilo, se torna uma necessidade imediata. Eu quero agora, né? E, assim, não é um iFood, assim, não pede um filho, né? Tem que ter muito apoio do homem também. Sim. Porque, assim, o homem não tá nem aí. Essa é a verdade. A fertilidade dele dá-se um jeito. Tem um monte de espermatozoides, tem 1, 2, 3, 100 mil, a gente dá um jeito, faz o tratamento. Agora a mulher não. Então a mulher, ela toma isso muito sozinha, sabe? Ela tem que investir numa coisa só pra ela, mas ela tem que pensar nela. Claro. Ela tem que pensar que os relacionamentos podem não dar certo também. Né? Então às vezes tô namorando, não sei se ele vai querer ter filho ou não. Congela os teus óvulos, eu sempre falo. Congela os teus óvulos, garante os teus óvulos. Garante teu filho no futuro. O teu namoro é que tu não sabe se está certo ou não, se vai durar ou não. Aquilo ali pode acabar de uma hora para outra, mas os teus óvulos estão congelados. Isso até tira a urgência de ter que fazer uma relação dar certo. Exatamente. Assim, né? Às vezes porque elas querem... Ai, mas não sei o que. Eu falei, gente, não tá dando certo, separa. Exato. Às vezes a pessoa tá com 30 e pouco, não tá mais feliz no relacionamento. Mas não, daí pensa que vai ser eu já muito... tô com 30 e pouco. Vai ficar muito velha pra ter que encontrar outro pra ter filho, então deixa eu engravidar com esse aqui mesmo. Eu achei o comentário da produção independente engraçado. Mas assim, mentalmente estar preparado para isso é uma coisa importante. Na pandemia, a gente teve vários... a produção independente, ela é muito buscada por mulheres independentes, por mulheres financeiramente bem e que realmente os relacionamentos não deram certo. Ficaram muito tempo casada, ou o cara traiu, ou simplesmente pelo fato de não ter achado alguém legal para dividir uma vida. Então, o que elas fazem? Compram sêmen de acordo com como elas quiserem, assim, as características que elas quiserem, e encaram a vida de mãe solteira aos 30 e poucos anos. Acho bem bacana. E construíram condições para isso, né? Tem a sua carreira estabelecida, tem uma estabilidade financeira. Muitas aproveitam o pai, a figura paterna, que ainda existe, tem saúde, e querem que ele participe, e eles encaram o papel de... Seria o avô da criança. Né? Avô, mas de como é que se fala? De figura paterna, assim, sim, né? De mostrar para a criança todo o lado paterno, como é que se faz, desde o carinho, segurança e tudo mais. E é bem bacana, tem vários casos. Vários casos. A sociedade está mudando o tempo todo, né? A gente não pode evitar isso. Não tem como fazer a sociedade parar. Tem Exatamente. que ir ajustando conforme a coisa acontece. Conforme as vidas, os relacionamentos... A gente nunca mais vai ser um mundo em que as pessoas têm 10 filhos e... Nunca mais. E querem ter filhos nunca com mais. 20 anos. Nunca mais. Isso mudou. A gente, e a parte biológica, que nem tu falaste, não vai se adaptar. Não tem como. É isso que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando em Darwin aqui pra ver se... Crise da evolução da tua espécie, né? Exato. Não vai evoluir. A girafa cresceu o pescoço pra comer mais ovos, né? Mas... Darwin não vai nos dar mais ovos, nem fazer eles durarem mais. Sim. Infelizmente, não. Não, mas legal, doutora Mila, assim, é interessante ver essa possibilidade, esse caminho que se abre. Como é que tá o Brasil nessa história? As pessoas mais, sei lá, Estados Unidos, Europa, consomem mais isso? Estão mais conscientizadas?
a gente, né, acompanha os congressos, o mundo inteiro está ficando infértil. Por tudo isso que a gente falou, idade das mulheres engravidando, estilo de vida, concorrência no trabalho, e cada vez mais está tendo mais tratamento para se engravidar, no mundo inteiro. É uma nova particularidade do Brasil. Exatamente, não é só aqui. E o nível de consciência da pessoa de fazer um congelamento de óvulos, assim, isso é mais natural em outras culturas? Em alguns países europeus, sim. É O mais pessoal tá, aceitável. inclusive, Assim. Estados Unidos e algumas grandes empresas, as mulheres têm como benefício o congelamento dos óvulos. As grandes empresas ajudam as mulheres a financiar, a pagar esse congelamento dos óvulos como um benefício da empresa, para que elas não fiquem estressadas em querer engravidar logo. Até porque isso é até bom para a própria empresa. Exatamente, né? Pensando nisso. Para elas terem um benefício de estar congelado, elas não quererem engravidar com 30 e poucos anos, sendo que estão ótimas na carreira profissional. E acho que isso vai chegar aqui. Sim. Ainda é um custo caro, mas é um benefício muito bom, né? Será que é um pouco intrusivo? Será? Eu acho estrategicamente inteligente. É inteligente. Grandes empresas fazem isso. É porque, na verdade, até no Brasil já tem algumas empresas que fazem. Eles bancam a parte de medicamentos, às vezes. Medicamentos para reprodução são caros. Que já é mais da metade do tratamento. Mas se tu for ver, é inteligente. Porque, assim, claro, a decisão é sempre da pessoa. Mas se a pessoa não quer ter filho agora, mas quer ter a possibilidade de ter filho no futuro, e que ela quer aproveitar o gasto que ela tá na carreira, e a empresa ajuda. É um investimento, feliz, é um investimento no profissional. Vê, né, cara? Que loucura, né? Interessante isso. A gente tava falando hoje de manhã sobre seguro de vida e seguro saúde, né? E como as seguradoras também acompanham, obviamente, a vida dos seus segurados, o nível de saúde, os exames, etc. Porque isso impacta diretamente no negócio deles. Claro. E as empresas, claro que tem esse lado da intrusão, né? Da empresa decidir quando a pessoa vai ter filho ou não. Mas acho que talvez seja muito mais uma demanda do próprio profissional, né? Assim, às vezes a própria mulher não quer engravidar agora, então a empresa ajuda de alguma maneira. A empresa acho que sempre seria um benefício, mas isso é uma responsabilidade pessoal, na verdade. Sim, né? Totalmente. Porque hoje tu não quer ter filho, amanhã tu quer. E realmente, quando tu entra no mercado do trabalho, tu tá super bem. Se você tem filho, vai dar uma ré, não adianta. Sim. Negócio, né? Com certeza. Até tu voltares ali, depois que até nascer, ok, mas depois que nasce, tem mais aqueles 4, 6 meses ali iniciais que tu não consegue voltar. E depois também muda a tua relação, né? A tua prioridade de vida muda. Exatamente. A tua prioridade muda. Prioridade não é mais o trabalho, são os filhos. Se tu tiver que fazer uma escolha entre o trabalho e o filho, tu vai escolher o filho. 100%. Sempre. Eu só comecei a entender que tem que saber as quando mães tu vai fabricar, que né? não trabalhavam mais, que eu falava assim, meu Deus, como é que uma mulher para de trabalhar, né? Depois que eu tive filho, eu fiquei assim, meu Deus, realmente é puxado. É uma profissão. Profissão, e olha lá, comecei a entender. E hoje eu entendo, assim, até admiro as pessoas que largam o trabalho para cuidar dos filhos. Não acho que é o certo, mas admiro. Sim. Porque essa história da decisão de ter filho também tem esse impacto, né? É que a pessoa acha, beleza, vou ter filho, porque eu tenho que ter filho. Mas mas qual que é o impacto disso na tua vida lá na frente? Claro, até porque vai sobrar pra mulher, né? Enfim. Então... Madrugadas e horas extras é com a mulher, né? O certo é sobrar pros dois, né? Mas a gente entende que pra mulher é bem mais puxado. A mulher que amamenta. Sim. E como você vê, assim, no caso da tua clínica, né? Clinifert, hoje, vocês atendem mais pessoas aqui de Florianópolis, aqui da nossa região? Ou gente de fora vem? Muita gente de fora. Acho que até mais gente de fora do que do que Florianópolis em si. De outras cidades no Brasil vem procurar. Vem. Vocês têm já um nome conhecido já no Brasil, né? A marca. A gente, assim, é mais Santa Catarina, né? Sim. Então o pessoal vem desde Lages até Brusque. Talvez por conta do local, às vezes tem que ficar um tempo aqui. Local, do pioneirismo, eu acho que também é uma coisa que chama atenção, né? Da quantidade de bebês que a gente já tem. Vocês têm um ranking disso, assim? Olha, tem milhares. Tem muitos. Milhares de bebês da Clinifert? Milhares de bebês Clinifert por aí, no estado inteiro. E obviamente, que são bebês que já são adultos, né? Porque muitos eram na época que a tua mãe foi a fundadora. Exatamente. Né? Já estão grandes. Já estão grandes. É um legado, né? É muito interessante isso. É um pouco de paternidade e maternidade também da clínica. Também, né? Também é uma comunidade toda, uma geração. Isso vai se multiplicando, né? Verdade. Daqui a pouco essas pessoas estão voltando lá para buscarem algum trabalho porque foram beneficiadas por isso como pessoas, né? Verdade. Estão lá indo congelar os seus óvulos, né?
Ah, minha mãe contou com a ajuda da Clinifert, então agora eu vou continuar meus óvulos aqui. Até já tem uma história, já teve isso. Eu nasci a paciente, né, que nasceu de fertilização e já foi congelar os óvulos. Bem interessante. Curioso. Até emocionante, né? A segunda geração já. Segunda geração, exatamente. A gente sabe, doutora Mila, que o tratamento de uma fertilização não é necessariamente um custo, ou já é muito mais acessível do que era antigamente, né? Sim. Mas a gente sabe que tem um custo significativo ali para a pessoa. Existem alternativas, tratamentos alternativos? Ou esse custo se barateou ao longo do tempo? As medicações, assim, para reprodução são caras e a estrutura, assim, para se fazer um tratamento também é alto. Mas já foi muito mais caro antigamente, né? E hoje em dia a gente tem um programa de doação de óvulos, no qual a mulher, quando ela é nova, mas ela tem um problema de infertilidade masculina e precisa fazer uma fertilização, ela tem a oportunidade de doar metade desses óvulos e de ganhar o tratamento. E quem que pagaria esses óvulos, no caso? Uma receptora, uma paciente mais velha, que é o que a gente mais tem, que são as pacientes que já não conseguem mais engravidar com seu material biológico. Então, ela arcaria o tratamento dela e o dessa paciente que doaria, no caso. Que interessante. Então, e aí isso facilita, uma beneficia a outra. Uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Como forma de baratear esse custo. Isso. E, além disso, a gente tem a Fert Center, que nada mais é do que uma extensão da Clinifert, que tem valores um pouco diferenciados, menores do que a maioria das outras clínicas. Entendi. E você vê como, claro, com a popularização desse trabalho e também com a conscientização das pessoas, que ficou claro pra gente aqui que é preciso que as pessoas mudem a maneira como elas encaram isso, né? Por conta de um contexto de sociedade, de vida mesmo. Você entende que a tendência é que isso se espalhe cada vez mais para todas as pessoas, cada vez mais pessoas procurem esse tipo de trabalho. O que a gente sempre alerta é assim, as pacientes que estão com dificuldade para engravidar, que elas procurem quanto antes o médico fertileuta, porque o tempo vai passando e tempo é óvulo, né? A idade vai piorando, óvulo, gente, tempo é óvulo. Às vezes passa assim meio ano, um ano, quando a gente vai ver a fertilidade já acabou, sabe? Então é bem importante que elas tenham essa consciência que passou, quando elas têm até 35 anos e passou um ano tentando engravidar e não conseguiram, tem que procurar um médico fertileuta para investigar o que está acontecendo e dar opções. Quando ela tem mais de 36 anos, ela tem 6 meses para tentar engravidar. Quando ela já tem 40 anos, ela já tem que tentar engravidar e já procurar o fertileuta para ver se tem algum outro problema. Então, isso é muito importante, alertar os casais que estão com dificuldade para engravidar a não perderem tempo, não achar que realmente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou mais é normal, que uma hora vai acontecer. Não vai. E se for acontecer, tem que estar pesquisado para saber o que a gente pode ajudar para tentar facilitar esse caminho. Muitas vezes não precisa nem fazer uma fertilização. É usar algum remédio, algum antibiótico, alguma coisinha que está impedindo de fazer uma cirurgia. Então, eu vejo que o pessoal tem muito medo de nos procurar. E quando eles chegam para nos procurar, eles já têm uma idade muito avançada, já têm muito tempo de infertilidade e, consequentemente, o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. Isso provavelmente também é uma questão de como a pessoa lida com isso, né? Acho que existe muito um tabu também. Tem. Para os dois lados, né? Pra ficar coragem de enfrentar um médico. Isso, exatamente. Então quer dizer que eu sou infértil, né? Eu não consigo ter uma filhos. Impotência, Porque quando a pessoa procura ajuda, ela assumiu o problema. Exatamente. Ela primeiro precisa assumir. Como é que é isso, né? A pessoa talvez entender que isso é comum, que acontece. E muitas vezes o casal, assim, um gosta de falar e o outro não gosta de falar, então a pessoa fica respeitando o outro, não, vamos tentar mais um tempo, e aí vai priorizando outras coisas. É um assunto difícil entre eles dois mesmo, difícil, é um assunto bem complicado entre casal. A gente vê que tem casais que preferem se separar do que ter que assumir que tem um problema e fazer um tratamento. Tá cheio. Sim, em vez Isso é complicado, em vez de encarar e tratar, porque se gosta, não, eu não vou investir num tratamento para engravidar, imagina, todo mundo engravida, fácil, só tirar a cueca que engravida. Então, a maneira como as pessoas lidam com o problema, né? E a infertilidade é uma doença, que tem que ser encarada como uma doença, né? E que geralmente tem tratamento, só que, claro, quando demora muito tempo, vai virando outro problema de saúde, né? Sim, e pelo que eu tô vendo também não é nenhuma questão de deixar para procurar quando existe um problema, mas talvez até, como você falou, para ter um acompanhamento, né? Olha, vou começar um processo de quero engravidar,
dentro do meu planejamento tem isso, será que eu posso ter um acompanhamento de um fertileuta para avaliar, para ver como eu tô... Vai no ginecologista e já avalia, olha, eu tô com 30 anos de idade, eu tô casando, mas não quero engravidar agora, como é que tá aí a minha reserva ovariana? O que eu preciso fazer? Exames hormonais, exames de sangue, ultrassom transvaginal para ver como é que está a anatomia, para ver se está tudo bem, para a gente poder dar uma segurança para a paciente também. Olha, tranquilo, daqui a 2 anos você volta. Isso. Entendeu? Mas eu só quero voltar daqui a 5 anos. Opa, então vamos pensar em congelar os teus óvulos. Planejamento né? Vamos fazer o planejamento familiar certinho. Então, assim, aos 30 anos é muito importante que a paciente venha no consultório para avaliar a reserva ovariana. Ela não precisa fazer nenhum tratamento, ela simplesmente vai saber qual que é a posição que ela se encontra, se está tudo tranquilo ou se ela pode aguardar e voltar daqui a um tempo. Isso eu acho mais importante. Claro, eu imagino que o volume de pessoas com mais idade que te procuram é muito maior do que com pessoas com menos idade. Teu sonho é inverter essa pirâmide, Meu né? Deus, o meu sonho seria que as pessoas pudessem vir cedo para avaliar, para eu poder dar um parâmetro para elas. Mesmo que não fossem congelar nesse momento. Mesmo que não fossem congelar, para eu dizer, olha, querida, tá tudo bem, sabe? Vai viajar, volta daqui a uns 2, 3 anos para a gente ver como é que vai estar daqui para frente. Seria acompanhar essa evolução. Deixar a pessoa cheia de opções, né? Exatamente. Tipo, ela sabe, daqui a 3 anos ela tem que voltar. Ok, eu volto daqui a 3 anos. Sim. Né? Ou do que tem que chegar para ela e falar assim, meu Deus, mas tu já estás com 40 anos. Vamos lá para ontem fazer uma fertilização. Doutora, mas qual que vai ser minha chance? Olha, é baixa. É o que a gente menos gosta de Talvez falar. a fertilidade, dado esse movimento, tudo isso que a gente discutiu nessa conversa, seja algo que as pessoas precisem acompanhar como acompanham outras questões de saúde. Exatamente. As pacientes têm medo de ter câncer. Fazem exame da mama. Tem que ter medo de não conseguir engravidar também. Sim. Tem que encarar isso como uma coisa que está muito frequente. E o que a gente quer é mudar esse cenário. É chegar e falar, tá tudo bem, tu tem mais tempo, vai tranquila. Do que falar, meu Deus, sim, né? Vamos engravidar para ontem. Né, meu Deus, tu não vais engravidar logo, vai lá, conversa com teu marido, tem que engravidar. Sabe? Essa pressão é ruim. Até porque eu acho que emocionalmente deve afetar também. Afeta, né? Afeta porque todo mundo consegue. A fertilidade, acho que talvez afete fisicamente, né? Muito, muito. Tem... o estresse disso. Muito, né? A gente fala desse setembro amarelo porque é o mês do suicídio. E a gente fala, eu falo assim, porque todo mundo fala assim, por que os planos de saúde não ajudam? Não sei. Tem que perguntar, tem que ver até onde para eles é importante isso. Mas para a saúde mental das pessoas é importante. Olha quanta gente que entra em depressão porque não consegue engravidar. Quanta gente toma remédio porque tem essa impotência de não conseguir engravidar. Olha os casais, quantos se separam. Então, eu sempre falo, a infertilidade não vai matar a pessoa. Não é que nem um câncer, né? Que se você não tratar, vai matar. Mas emocionalmente te destrói. Imagina. Te destrói. É muito desgastante. Então, é isso que eles não enxergam ainda. Porém, a infertilidade já tem CID, tem código internacional, é uma doença. Assim, é meio estranho, porque na realidade, biologicamente, a gente foi feito para sobreviver e reproduzir, né? Teoricamente. Exatamente. Se você não conseguir executar essas duas atividades, teoricamente você começa a ficar meio sem sentido, como sentido de vida. Exatamente. A gente fica falando de doenças. Tem as opções, né? Tem gente que não quer engravidar e deu. E a gente tem que aceitar e tá tudo certo. Sim. Agora, quem quer e não consegue, fica muito mal se não consegue. E não tem condições de tratar e não tem, sabe? Então, enfim, acho que tinha que ser revisto. Quem é que tem sonho de ter filho? É o homem ou a mulher? Quem que tá gritando? A maioria é a mulher que corre atrás. O homem ele vai empurrando com a barriga, mas de vez em quando a gente vê que é o marido que marca a consulta. Acho tão interessante. Carrega. Tem homem que quer... É que o homem fala menos, né? Normalmente o homem está muito relacionado aos atos, né? E a mulher nas palavras. Exatamente. Então o homem carrega e a mulher reclama. Exatamente. Mas a maioria são mulheres. Acho que cada vez mais elas vão procurar mais, porque está se falando que realmente é difícil. E elas estão vivendo isso, né? Que é difícil engravidar. Estão vivenciando essa situação. Tomara que a gente consiga transmitir isso para elas, conscientizá-las de que elas precisam procurar saber a sua fertilidade antes de ter que pedir ajuda. É isso aí, eu acho que esse episódio ajudou muito nesse sentido, né, em conscientizar a respeito disso. As pessoas que assistirem, que acompanharem aqui esse papo no Jogando para a Plateia e quiserem conhecer o teu trabalho, quiserem, evidentemente precisam marcar uma consulta, acompanhar,
Isso, né? Quem tá fazendo 30 anos. Trintou, avaliou, Trintou, né? avaliou, exato. Já que óvulo é dinheiro, quer dizer, tempo é óvulo, Ai, né? meu Deus, o tempo é óvulo. Isso. É que teu tempo é dinheiro, né? Não, é o Porque tempo a pessoa é quer óvulo. trabalhar e deixar para engravidar mais tarde, né? Exato. Então, já que tem essa questão, onde é que a pessoa pode encontrar? Então, a gente trabalha na Clinifert e na Fert Center, que já funciona e que tem um valor diferenciado. Legal. E redes sociais, ou qual que é o melhor canal para Instagram, ligar? acho que Instagram é o que mais, onde a gente mais fala, né? A gente mostra o nosso dia a dia, a gente mostra os procedimentos acontecendo. Tanto o meu, que é o doutora Mila Cerqueira, quanto o da Clinifert. Legal, show de bola. Então a gente vai deixar os links aqui na descrição, o pessoal Então tá bom. acompanha lá. Obrigada, gente, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Muito interessante. Aprendemos muito, né, Ferrari? Show. Um monte Sempre aqui. aprendendo, né? Engraçado. Sempre aprendendo. Ano Legal. que vem a gente tá pegando no pé dele De novo? né? Vai que até lá. Vai que ano até lá, passado, ano retrasado, eu já tive aqui. Ele tava isso já devendo. enrolou. Ele tava devendo, Pensei que já ia ter novidade. Vai que até lá hoje seja grávido, né? Pode acontecer. Nunca se sabe. Tá Mas legal, bem bacana, assim, acho que é interessante, acima de tudo, essa discussão que a gente fez de contexto, para olhar o que tá acontecendo, né? Às vezes fica uma coisa brigando com a outra, alguém se sentindo pressionado porque tem que ter filho, mas também, do outro lado, tem toda uma pressão contrária para não ter agora. Como é que desata esse nó, né? Realmente, tem os dois lados, né? Isso. Então, acho que é legal que a gente discutiu esse contexto. Exatamente. Prevenção, a profilaxia da incomodação é congelar óvulos, trintou, avaliou para saber se está tudo bem. Trintou, avaliou, congelou e... Congelou e dormiu. Exatamente. Né? Viveu e dormiu. Partiu. É isso aí. Muito obrigado, então, doutora Mila, Obrigada pela também, participação. gente. Foi muito bom o papo. Agradecer a você, agradecer a Clinifert também. E a você que acompanha mais este episódio aqui com a gente, né? Que curte os nossos conteúdos. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso, inscreva-se. A gente devia pegar no pé do Dudu também, né? Nosso lado do Jimmy, né? Exato. Dudu também. Dudu tá... Mas ele já tá bem encaminhado. Ele tá encaminhado? Tá encaminhado. Dudu... Daqui a pouco tá grávido também. O Dudu já é pai de 3, então... Mas é isso aí. Muito obrigado, então, a você que nos acompanha aqui. E a gente fica aqui à disposição para um próximo episódio para trazer temas relacionados a esse assunto. Se você quiser saber mais sobre isso, inclusive, comente aqui, porque quem sabe a gente consegue criar uma linha de conteúdo focada aí nessa temática, certo? Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. Obrigado, tchau.